Olá! Graduada em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, ela é especialista em comunicação jornalística pela Faculdade Casper Libero e mestre em ciências da comunicação pela USP. Doutoranda em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie, é professora do curso de jornalismo desde 2002, em disciplinas que envolvem audiovisual, cultura e história, em especial o radiojornalismo. A convidada do projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie é a professora Lenise Vilaça. E aí, Lenise, tudo bem? Oi, Vitor, obrigada pelo convite. É um prazer enorme para mim estar aqui hoje com você. Prazer é meu. Bom, Lenise, você nasceu e foi criada aqui no interior de São Paulo, mas foi no Paraná onde você se formou e começou sua carreira. Gostaria que você contasse um pouco mais sobre essa experiência. Eu sou de Caçapava, aqui no Vale do Paraíba, e eu fui fazer o UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, por questões financeiras, porque eu não tinha como pagar a faculdade, na época a Mackenzie nem tinha jornalismo, e na USP eu não entrei por 4 pontos. Daí, como eu estava bem alinhada assim, eu falei, deixa eu tentar. E aí surgiu o povo de São José dos Campos, que é uma cidade do lado de Caçapava, vamos para Londrina, que Londrina tá legal, etc e tal. Fui, foi em 88, eu fui, e realmente me encantei, passei, e assim, agradeço muito a oportunidade que eu tive lá. Na realidade, eu acabei fazendo 2 cursos, eu fiz Relações Públicas e Jornalismo, morei 7 anos em Londrina, e foi assim sensacional. Tive professores maravilhosos, contato com a imprensa, então por isso que eu fui parar no Paraná, porque aqui eu não consegui passar na USP, fui para a UEL, mas tenho muito orgulho de ter feito a UEL. Sim, certo. E, Lenise, você começou sua carreira lá, trabalhou em rádios em Londrina e depois veio para a Rádio Capital aqui em São Paulo. Em que momento da sua vida você percebeu que realmente rádio era sua paixão? Eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, mas assim, em 81, quando o rádio estava anunciando a morte do John Lennon, eu lembro que eu tinha 12 anos mais ou menos, e o rádio na minha casa estava ligado e aquilo me chamou a atenção, e eu já tinha uma ideia de quem era Beatles, tal. Eu falei, nossa, né, o cara, tal, não sei o quê. E eu comecei a ouvir a cobertura da morte dele no rádio. Então eu lembro muito desse momento. Com 15 anos, eu liguei para essa rádio, que aí existe até hoje em São José, que é a Estéreo Vale FM, e falando, olha, eu sou ouvinte de vocês, eu gostaria de conhecer uma rádio por dentro. Ah, é, tal, você vem aqui? Vou. Peguei o ônibus, fui lá, passei o dia inteiro com eles, isso não era comum. Eu não tinha optado ainda por comunicação, eu fazia até um técnico na época, na época do colegial, do então colegial. E aí eu passei o dia inteiro na Estéreo Vale, vendo o pessoal entrar ao vivo, vendo como era o movimento de rádio. Aquilo me encantou. Aí, quando eu fui para Londrina e comecei a viver Londrina, Londrina é uma cidade muito universitária, né? Eu comecei a ter muito acesso aos meios de comunicação lá. Então, a Folha de Londrina, a Globo de lá, o SBT de lá, as rádios de lá. E nessa de frequentar as rádios, eu fui conhecendo cada vez mais esse meio. E aí, uma amiga, na época, foi meu primeiro estágio, quando eu estava fazendo jornalismo, do que surgiu uma vaga na rádio, ela falou para mim, olha, você gostaria de ir lá conversar com o pessoal? Falei, vou. Ali comecei e nunca mais parei. Se eu não me engano, isso aí foi mais ou menos em 92, daí nunca mais parei. Então, o seu amor pelo rádio já vem de antes da faculdade. Vem praticamente da pós-adolescência, né? Exatamente. E você teve uma carreira no rádio, conseguiu se infiltrar no meio. Gostaria de saber um ou alguns dos momentos mais marcantes da sua carreira. É legal falar que no rádio eu fiz tudo. Eu fiz escuta, eu fiz checagem, eu fui repórter, redatora, cheguei a ser chefe de reportagem. Quando meu chefe saía de férias, eu que ficava com a redação durante o mês, e aí era um grande desafio, porque quando ele voltava, eu voltava a ser colega do pessoal. Mas consegui manter esse ambiente, umas 5, 6 vezes eu consegui fazer isso. E um grande momento que eu tenha vivido nesse tempo que eu trabalhei, foram vários. É difícil elencar assim os momentos, né? Eu vou lembrar assim de algumas coisas que até hoje eu falei, nossa, não sei o quê. Mas a minha geração diferente da sua, eu não tenho tantas fotos como hoje a gente tem nas mídias sociais, né? Recordações. Mas eu entrevistei o Leonel Brizola, eu entrevistei o Mário Covas. Isso para mim foi muito marcante, porque são personalidades até hoje, né, comentadas no meio político e histórico desse país.
Uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando eu cobri o carnaval no Sambódromo aqui do AMB, que eu achei assim que foi sensacional. Eu cheguei lá às 7 horas da noite, saí às 7 horas da manhã e não vi aquelas 12 horas passando, porque eu fiz pista e eu ficava entrevistando os passistas, artistas. Quando eu vi já estava amanhecendo. Depois e passando... cansa. Sim, mas às 12 horas você não sente passar. É sensacional. Isso me lembra muito. Falei, nossa, eu cobri o carnaval aqui na cidade de São Paulo. E aí, uma outra e última situação que eu vou lembrar, que lá na Rádio Capital, como era uma rádio, ainda é uma rádio popular, nós recebíamos muito artistas, né? Então tinha um fluxo de artistas muito grandes. Eu vi o Rick Martin, entre outras pessoas que tiveram lá. Mas aí uma vez eu fui designada para entrevistar o Zezé e o Luciano. Ainda, até hoje, eles estão aí no auge total da carreira deles. Então eu estava no estúdio na rádio, eu, o Zezé, o Luciano, acho que um assessor, e tinha um vidro, como tem aqui, né? Um vidro como tem aqui. E eu já tinha feito a pauta, tal, comecei a entrevistar os dois. E tava legal, assim, apesar deles serem grandes estrelas, etc e tal, tava legal o papo. Aí depois dos 15 minutos, quando eu olho de novo assim, no vidro do estúdio, tinha umas 50 pessoas olhando. 50, o povo inteiro da rádio estava olhando, eu não tinha reparado que tinha enchido gente me olhando entrevistar os dois. E aquilo foi uma grande lição, porque respirei fundo, continuei como se não existisse alguém do outro lado, e eu falo isso para os alunos, olha, concentra. Pode estar caindo todo mundo do seu lado. Você está falando com o seu público, você está falando no rádio, você continua como se nada tivesse acontecendo à sua volta. E foi o que eu fiz esse dia. Então esse dia foi um dia que eu não esqueço. Porque de repente se olhar diretor, todo mundo no vidro te observando em atuação, é algo muito impactante, mas foi uma grande lição para mim aquele dia. Alguns momentos marcantes, então, tem sua carreira na vida de redação, que a gente chama. Então, no próximo bloco, você vai contar para o nosso espectador como foi essa transferência da vida de redação para a vida de professora. Ok. Projeto Memória volta já. Projeto Memória está de volta. No último bloco vocês conferiram um pouco da história da vida profissional de redação da hoje professora Lenise Vilaça. Lenise, agora conta pra gente como foi esse switch na sua carreira de repórter, de redatora, de pauteira para professora. Quando você percebeu isso? Teve algum motivo específico? Na realidade, não fui eu que percebi. Na realidade, foi um diretor da Rádio Capital, onde eu trabalhava, porque nós recebíamos muitos estagiários. E no fim eu sempre estava ali direcionando os estagiários, dando atenção, ou corrigindo alguma coisa. E isso não é bem comum. Normalmente as pessoas não têm tempo, né? No hard news, que é o dia a dia, você não tem tempo para isso. Mas eu parava, às vezes passava do meu horário e dava uns toques para os estagiários. E aí na terceira vez que esse diretor passou e viu a cena, em várias semanas, né? Ele virou e falou assim para mim, você já pensou em ser professora? Eu falei, não. Aí ele falou, acho que você devia, porque você é a única que tem paciência com os estagiários aqui na redação. Depois daquele dia, algo me tocou. Aí eu comecei a pensar na possibilidade entendeu? Então, na realidade, não foi algo que eu pensei a princípio, né? Mas depois eu acabei descobrindo isso em mim e, na realidade, hoje eu sou muito mais tempo professora do que jornalista no mercado de trabalho. E hoje adoro o que eu faço. Já são 18 anos no curso de jornalismo aqui do Mackenzie. E 20 anos ao todo na minha carreira de professora. E aí, como você veio parar aqui no Mackenzie? Foi algo repentino? O Mackenzie começou em 2000, né, o curso. Daí um outro colega meu de rádio veio primeiro, o professor Luciano Maluli, que hoje está na USP, é professor de rádio da USP. E aí, no que ia ter mais turmas, ele falou, nós vamos precisar de mais professores no Mackenzie de rádio. E aí ele me conhecia
e me sugeriu aqui para que a gente viesse. Na época, o diretor era o professor Oswaldo Rattori, que ainda está aqui, era a coordenadora Malena Contreira, vim, conversei com os dois, e no fim houve uma sinergia entre todos nós, e eu comecei a dar aula na sequência. Inclusive, deixa eu só contar, quando a Malena me ligou para falar que eu tinha passado, tal, que eu começava, ela me ligou, eu estava na lua de mel. Então eu atendi o telefone, 2002, né? Não o smartphone de hoje, essa coisa toda. Então dá para você passar aqui amanhã no Mackenzie? Aí eu falei, então, eu não estou em São Paulo, eu estou em lua de mel, eu volto só daqui uma semana. E aí eu pensei, perdi o emprego, né? Porque ela falou para eu ir amanhã no Mackenzie, eu não podia, estava em lua de mel. Daí ela parou por um instante, tá bom, então daqui uma semana eu te espero. Aí aquilo foi um marco interessante também de como comecei aqui. Então você tem de Mackenzie o que tem de casada. Verdade, sim, sim, sim. E essa história de amor, você gosta do Mackenzie, vê o diferencial no curso para você? O Mackenzie vem crescendo, o curso de jornalismo do Mackenzie vem ganhando cada vez mais significância, principalmente no mercado de trabalho. Queria saber, você que acompanhou quase a história inteira, né, do curso, Sim. Qual é o diferencial aqui do Mackenzie? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui, eu achava que o diferencial dos outros lugares que eu já havia trabalhado é que eu achava que os funcionários aqui eram felizes. E mesmo 18 anos depois que eu estou aqui, eu continuo pensando a mesma coisa. Então foi a primeira coisa que me chamou a atenção aqui no Mackenzie. Eu achava que os funcionários eram felizes. Isso me chamou muito a atenção. A segunda coisa é que, na realidade, mesmo que você não seja um aluno no Mackenzie, mas o fato de você virar professor, você vai se contaminando na melhor maneira possível pelo ambiente. Eu acho o ambiente daqui muito bom. E aí eu vou pular um pouco nessa sequência, porque na realidade agora eu sou mackenzista. Como nós vamos falar daqui a pouco, mas a questão de agora eu estar estudando no Mackenzie, então hoje eu também virei mackenzista. Mas é engraçado porque eu senti maior emoção quando eu peguei a minha carteirinha com meu tia no Mackenzie, no doutorado, Sim. porque eu falei, bom, agora eu entrei definitivamente para a comunidade. Mas mesmo antes de eu também ser aluna, o fato de ser só professora, eu já me sentia à parte. O diferencial no Mackenzie, vou falar pela minha disciplina, né? Acho que são vários diferenciais, mas vou falar pela minha disciplina. O aluno do Mackenzie, ele tem, na minha disciplina radiojornalismo, ele pode ir ao estúdio toda semana. Então, ele tem a possibilidade de treinar de 16 a 18 vezes, no mínimo, por semestre, se ele quiser. Então, isso é um grande diferencial, a prática é um grande diferencial. E eu sei que outras faculdades, às vezes o aluno vai uma vez um semestre inteiro num estúdio. Então, nesse sentido, eu acho que o curso de radiojornalismo aqui, ele traz essa possibilidade. Eu vejo o crescimento do aluno no primeiro dia e no último dia, e prova disso, que é um orgulho meu, eu tenho, assim, centenas, acho que já chega a centenas de alunos espalhados em rádios em São Paulo, no estado e no Brasil, que foram meus alunos aqui no Mackenzie. Então, é a sementinha que a gente vai regando e que os frutos aparecem lá fora. E acho que, não sei se ainda tem a ver com sua pergunta, mas um maior orgulho meu é quando eu ligo um rádio, uma TV, ou um jornal, ou a internet, e vejo o nome de um ex-aluno meu ali. Aquilo para mim é consagração. Escutar alguém que foi meu aluno na imprensa, para mim, assim, é a glória. E você agora, como disse, está estudando também rádio. E essa evolução, né, do rádio, agora nós temos muitas web rádios. Sim. E é um dos seus estudos, Sim. o doutorado. Queria saber, você fez uma viagem recente aos Estados Unidos, onde estudou essas rádios universitárias. O Mackenzie também conta com uma web rádio universitária. Gostaria de saber qual a diferença que você conseguiu encontrar entre as web rádios de lá e daqui. Ainda precisa correr muito atrás para chegar neles? Olha, a questão do rádio é muito interessante porque toda nova mídia que aparece quer matar o rádio, né? Essa é até a brincadeirinha que a gente faz nos bastidores aí para quem é da área. Na realidade, o podcast agora veio mais uma vez revitalizar o rádio. Eu acho que o rádio cresceu com o podcast, antes com a internet. E a questão das web rádios universitárias é um momento também do aluno poder expressar, enquanto aluno ainda, o que ele faz aqui. Então, a nossa Rádio Web Mackenzie, ela trabalha na possibilidade do ao vivo, também que outras universidades não dão ao nosso aluno. A diferença principal do aluno americano que trabalha com jornalismo e rádio web
e rádio universitária para o nosso, eu vou dizer para você que é o seguinte, é o gerenciamento. As rádios universitárias norte-americanas, elas são gerenciadas pelos alunos. É um outro perfil, é uma outra história. Mas uma coisa me surpreendeu muito. Eu percebi em todos, nas rádios que eu visitei mais de 10 rádios, fui a Columbia, MIT, Harvard, entre outras, Princeton, mas assim, o que mais me emocionou em todas foi ver a paixão que o aluno do rádio tem pelo rádio, o professor de rádio tem pelo rádio, o cara não falta no dia do programa dele, não falta na rádio. Então eu percebi que a paixão que a gente fala, que é o bichinho do rádio, quando te pica, ela existe aqui nos Estados Unidos, acredito eu, que em qualquer lugar. E foi muito gratificante ver isso. Bom, Lenise, muito obrigado. Obrigada Boa sorte no seu doutorado. Muito obrigada. Boa sorte também formando novos prodígios do rádio para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui. E a você que nos acompanhou nessa conversa, muito obrigado e até o próximo episódio do Projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie.